Clarinha, resolvi fazer um vídeo para você, para mostrar uma coisa, tá? É como eu ouço o pessoal da Vitrio falando, principalmente o Felipe Miranda, a Vitrio não, da Empíricos, falando, né? Não me diga o que fazer com o meu portfólio, diga o que você está fazendo com o seu, né? Então é mais ou menos isso que eu vou te passar, entendeu? Eu não vou dizer no que você deve investir, eu vou dizer no que eu estou investindo, tá? Porque nesse momento eu não estou com ações compradas, tá? Mas não significa que eu não esteja comprado em ações de forma indireta. Estou comprado de forma indireta, como eu disse para você. Eu não estou comprado, não estou com ações de fato na mão, né? Então eu vou mostrar aqui o aplicativo da Vitrio para você, certo? Aqui, bota digital para acessar. Que a Vitrio, como eu disse, era só uma gestora antes, agora se transformou numa numa corretora, certo? Então, aos poucos, ela vai lançar novos produtos de corretagem, inclusive para negociar ações também, certo? Eu queria mostrar para você, primeiramente, a previdência que eles têm aqui, certo? Então, clica aqui em previdência, certo? E aí, eles têm três tipos de previdência, como você pode ver. A previdência, super previdência, que já está na segunda versão, né? A primeira versão fechou, vendeu tantas cotas que o fundo ficou muito grande, e aí eles fecharam o fundo. E aí eles abriram uma segunda super previdência com pequenas mudanças em relação à primeira. E é nessa previdência aí, super previdência 2, que eu estou investindo. Só que aí depois eles lançaram mais duas previdências, né? Essa super previdência seria, vamos dizer assim, a mais equilibrada, né? Ela é segura, mas ao mesmo tempo investe bem em ações. Já esse arrojado é uma previdência que só investe em fundos ou multimercado ou de ações. E esse conservador de baixo, ele praticamente não investe em ações, é só renda fixa, mas as melhores rendas fixas possíveis no mercado, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui a previdência que eu estou investindo, certo? Que é essa FOF Super Previdência 2. Eu não estou fazendo aportes mensais nela. Eu fiz um aporte único no valor mínimo inicial, que é esse que aparece aqui, tá? E isso ano passado, né? Esse ano eu pretendo fazer outro aporte. O inicial tem que ser nesse valor de 10 mil, mas os outros não precisam ser. Pode ser valor menor, se não me engano, pode ser de R$ 1.000. Tá? Mas aí você não precisa ficar colocando todo mês. Eu decidi fazer um aporte único e quando eu tiver algum dinheiro que eu queira investir na Previdência, eu invisto depois. E aí, ó, taxa de administração 0,75, né? Uma taxa baixa. Baixa para um fundo que investe em ações, tá? E aí, o que é o FOF, né? Antes de continuar, FOF é uma sigla que significa Fund of Funds, que é um fundo de fundos, tá certo? Então, ao invés de você colocar todo o seu dinheiro num fundo com um gestor, né, o fundo de fundos, ele, na verdade, ele expõe você a diversas cabeças gestoras diferentes, entendeu? E isso torna o seu investimento mais sólido, né? Como você tem uma cabeça só pensando, aí você está, de certa forma, preso àquela cabeça. Mas quando você está num fundo de fundos, você tem vários gestores diferentes, com formas diferentes de pensar, atuando no seu patrimônio. Então, de certa forma, você está, através de um único fundo, investindo em vários fundos de previdência diferentes. Tá certo? E aqui ele mostra como é esses fundos. Na data de cotização, 60 dias. Né? Se você quiser resgatar, você tem 60 dias corridos para ter o dinheiro em mãos. Tá? E aqui você vê a composição dele, tá certo? Você vê como ela está distribuída. Né? Olha só.
olha só, 20% do fundo em fundos de renda fixa, 15% do fundo em fundos de renda fixa específica de crédito, que são aqueles fundos que investem em, como é o nome, debêntures, né? 1,5% de renda fixa global, né? Ele vai investir em fundos de renda fixa fora do Brasil, né? 32% em fundos multimercado, 25% em renda variável, quer dizer, 25% em fundos de ações e 2,5% em fundos de renda variável global, quer dizer, fundos de ação fora do Brasil e 3,5% em proteções, né? Aqui você vê cada um desses fundos, tá? Os de renda fixa é 10% de caixa, caixa é o quê? É Tesouro Selic, né? E 10% em Vitro Inflação Longa FIF, quer dizer, é um fundo da Vitro que investe em inflação de longo prazo, certo? Aí você vê os fundos de crédito, aí você tem 4 fundos diferentes, quer dizer, esses 15% estão distribuídos em 4 fundos diferentes, tá? Esse Brasil Plural, Indosuez, Capitânia e Icato Vanguarda. São 4 fundos que investem exclusivamente em crédito privado, em debêntures. Aí você tem um fundo, 1,5% do seu patrimônio está investido em um fundo que investe em fora do Brasil, em renda fixa fora do Brasil, né? E aqui tem 32%, que é a maior fatia do fundo de previdência, está em fundos que investem em fundos multimercados. Adam, Ibiúna, Kinea, Ocan, SPX são os melhores fundos multimercados do Brasil, tá certo? Esses são os melhores fundos, mais conceituados, tá certo? Fundos que possivelmente, se você fosse investir num deles, eles estariam ou fechados ou você não conseguiria, entendeu? Porque você precisaria de um valor muito grande para entrar. Então, são fundos que não são acessíveis a pessoas comuns, entendeu? Mas que essa previdência ela permite que você invista também nesses fundos, entendeu? Investindo um valor único, você está investindo também nesses fundos automaticamente. Multimercados muito conceituados no Brasil. E os fundos de renda variável também. Ó. 25% do seu dinheiro vai estar em fundos que aplicam exclusivamente em ações. Apex, Atena, Atmos, Bogari, Brasil Capital, Oceana, todos eles são fundos SMAL 11. Ó. 2% do seu patrimônio vai estar em SMAL 11, que é aquele ETF que investe em pequenas empresas. Né? Fora esses fundos de gestores muito renomados no Brasil. Né? Brasil Capital é um dos fundos é o fundo mais antigo e mais renomado do Brasil. Né? Oceana, Apex, todos são fundos muito, 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 muito bons. Entendeu? E renda variável global, SPXI, tá vendo? 2,5% do seu valor que você investe vai estar em SPXI, que é a mesma coisa que o IVVB, né? Que você mesmo comprou. Quer dizer, você, através de um fundo de previdência, você vai estar investindo no mercado americano. Né? E 3,5% de proteções. Aí você vai ter uma parte em dólar e uma parte em ouro. Também no fundo de previdência. Quer dizer, é um investimento completo que você faz aqui, né? Que você não tem comumente isso no mercado de fundo de previdência, entendeu? Muito interessante. Né? Taxa de administração baixa, um investimento mínimo de 10 mil inicial e é exclusivo para a previdência. Né? Então eu coloquei esse valor mínimo ano passado. Esse ano eu vou fazer mais um aportezinho, 5 mil. Tá? Assim como todos os fundos no Brasil, eles tiveram queda, tá certo? Nesse período, que é o normal. Né? Então aqui, ó, desde o início, pode ver, ó, ele começou lá, né? A cota valendo 1, chegou a valer 1,08, caiu para 0,94 e agora está aí na base dos 0,98, quer dizer, perdeu, mas não perdeu muito. Hoje está quase chegando ao 1, né? Quase voltando ao valor inicial, do valor da cota inicial. Certo? Quer dizer, teve um retorno de menos 1%. Apesar de toda essa crise, ele perdeu pouco por conta das proteções mesmo que ele tem. Certo? Mas isso no longo prazo, com certeza vai ser
um fundo que vai dar um retorno muito grande, né? Um patrimônio, olha o tamanho do patrimônio desse fundo, né? Patrimônio, 200 bilhões de reais, né? Não, desculpa, cara, 200 milhões, 200 milhões de reais. 200 milhões, 686.308 mil reais. Quer dizer, é um fundo grande, né? Bilhões seria demais, mas 200 milhões de reais de pessoas que investiram já nesse fundo. É um fundo que nasceu grande já, né? Um patrimônio muito grande. Então é isso que eu tinha para mostrar para você, que eu estou investindo nesse fundo aqui, certo? Nesse fundo. E não pretendo vender essas cotas tão cedo, né? Realmente eu quero arrastar ele até me aposentar. E depois eu faço outros vídeos para você sobre outros produtos da Vitra. Isso. Tchau.